Bom dia, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao estudo que está sendo feito já há alguns domingos a respeito desse texto em Gálatas, que é Gálatas 5, de 19 a 23, e as obras da carne e o fruto do Espírito. Para nós iniciarmos nosso estudo essa manhã, vamos iniciar com uma oração. Eu peço ao reverendo Ageu que nos dirija em oração. Santo Deus, que somos gratos pela edificação que deu da tua palavra, que agradecemos que fomos fortalecidos por ela, edificados pelo Senhor. Agradecemos também pelo privilégio que tivemos de adorar o Santo Nome. Agora, Pai, quando nós nos debruçamos mais uma vez para conjuntos estudarmos a tua palavra, pedimos que nos abençoe, abençoe o cérebro, os videomarcos, para que seja um instrumento, uma ferramenta para trazer esse ensino para a nossa vida. Ajuda, Pai, para que esse ensino permaneça no nosso coração e que possamos colocar em prática. Abençoa também os adolescentes, as crianças que estão agora reunidos para estudar a palavra em conjunto, sejam os professores também, usando-os como instrumentos poderosos nas suas mãos. Nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, um dos elementos que todos nós aprendemos com o passar do tempo e de estudar a Bíblia é que é a nossa única regra de fé e prática. Os textos bíblicos é que nos orientam e a base neles é que nós devemos estabelecer o nosso estudo. Uma instrução prudente que todos nós aprendemos é que todo texto está num contexto. Então é sempre necessário que nós coloquemos o texto no contexto. E o contexto que nós temos aqui em Gálatas, ele se inicia ali, evidente, a carta ela tem um objetivo, mas esse aspecto das obras da carne e fruto do Espírito, vamos começar a ler ali de Gálatas no capítulo 4, nós vamos ver dos versículos 4 até 7, depois passamos para o capítulo 5, lemos o versículo 1 e aí seguimos do 13 ao 26. Assim nós nos colocamos no contexto que nos apresenta o Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Ou eu vou ler a partir do 4:7. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Agora no capítulo 5, versículo 1, e depois o versículo 13 em diante. Versículo 1: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. No 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, que é cobiça, desejo desmedido, da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui o vosso querer é o nosso querer da carne, que são a prostituição, a impureza,
lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. O texto então nos fala a respeito que os libertos da escravidão do pecado vivem no Espírito e devem andar no Espírito. Nós ganhamos a vida espiritual, éramos mortos, mas não só devemos viver com a nova vida, devemos andar na nossa vida, o caminho do dia a dia. E o que é um morto espiritual? Como nós já sabemos, é todo ser que não foi vivificado pelo Espírito Santo. E qual que é a condição do morto espiritual? O morto espiritual é escravo do pecado. O que faz o escravo do pecado? Satisfaz os desejos da carne, do corpo. E os mortos espirituais, nós e todos os que aceitaram Cristo, desde Abel, os vivificados pelo Espírito Santo, são nova criatura. Tem uma nova natureza espiritual e a velha natureza carnal. Ou seja, nós passamos a ser uma criatura completa, no sentido que éramos só carne, éramos vivos, tínhamos recebido a vida, mas nós não tínhamos natureza espiritual. Nenhuma pessoa que nasce, ela tem natureza espiritual. Só vem a natureza espiritual pela ação do Espírito Santo, como Jesus explicou de maneira bastante clara a Nicodemos. Então, o homem espiritual, o novo ser, o liberto da escravidão, com natureza espiritual e natureza carnal, ele deve andar no Espírito cada dia, todo dia, sempre. Não é só no domingo, como todos nós sabemos. O novo ser não deve desperdiçar, e aí Paulo enfatiza bastante, não deve desperdiçar a liberdade ganha. Essa foi obtida com um enorme custo, que é o sangue de Jesus. E na liberdade, veja, somos livres, mas não para retornarmos ao pecado, porque agora nós temos arbítrio, nós podemos cumprir a vontade de Deus ou não cumprir. Aí a questão, Deus pede servos voluntários. É quem faz a vontade de Deus porque deseja agradar a Deus. E isso nos remete a Hebreus, a respeito dessa situação daqueles que receberam a graça. E agora eu vou ler lá o texto, que para nós lembrarmos desse alerta que é importantíssimo e é severíssimo. É lá em Hebreus 10, 26, 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários de Deus.
sem misericórdia, aí ele relembra digamos, a antiga aliança, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Lembrem, quem aceitava a aliança que Deus propunha e se tornava súdito de Deus no reino de Israel, ele tinha que se submeter à vontade de Deus e todas as instruções que Deus deu através de Moisés no Sinai. Aquilo era uma obrigação que ele se cumpria perante Deus e ao próximo, de fazer a vontade de Deus voluntariamente. E quem não fazia, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Não é o cidadão pagão de outras nações, era o cidadão, a pessoa que aceitava o pacto que Deus oferecia, a antiga aliança, e se tornava membro de Israel. E essa condição tinha toda uma série de benefícios e, como nós vemos, obrigações. Aí seguindo, de quanto mais severo castigo julgais que vos será considerado digno, aqui digno no sentido digamos, que você terá responsabilidade, é nossa responsabilidade quando aceitamos Jesus Cristo como Redentor. Aquele que calcou o pé, pisoteou o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Isso é Deus falando. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nesse domingo, nós vamos examinar a paz de Cristo. E esse estudo é estruturado essencialmente em textos bíblicos. Os irmãos vão digamos, suportar esse encargo comigo, que eu vou ler uma série de trechos bíblicos e a nossa sequência de discussão e caminho vai ser através de textos bíblicos e aí eu vou lendo para nós, mantermos uma certa dinâmica, mas eu não usei somente os textos bíblicos, eu também fui me aconselhar e me instruir com Thomas Watson. A Bíblia é a nossa única regra de fé, mas os nossos irmãos na fé, comentaristas, que estudam isso, são reconhecidos como irmãos em Cristo, filhos de Deus, merecem a nossa atenção. Então, Thomas Watson, no seu compêndio importante A Fé Cristã, ele também tem um sermão interessante chamando a Paz de Cristo. Também fui procurar Jonathan Edwards nesse sermão em particular, que se chama Paz que Cristo dá aos seus verdadeiros discípulos, e também um trabalho do reverendo Boanerges Ribeiro, Aliança da Graça, o Cristo do Senhor e Reino da Graça. Essa obra ainda não foi publicada. Então, iniciando pelo Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, como nós podemos e eu creio que devemos considerar. Na Antiga Aliança, o texto hebraico, na versão de Bíblia que nós usamos aqui na Igreja de Vila Guarani, aparece por volta de 240 vezes, ou se não me engano. Mas, em geral, esse texto, Shalom, aparece em média 250 registros no Antigo Testamento. E Shalom é a expressão paz, que é usada, era do hebraico, de certa maneira também similar no aramaico, e tem o significado, em geral, muitas vezes como sossego, tranquilidade, contentamento e saúde. Também se refere à paz nas relações humanas e entre pessoas e povos, na paz e tratados entre povos. Também se aplica às alianças, aliança de Deus com os seus servos, com o seu povo, e as alianças entre nações ou grupos. Nesse caso da aplicação em sossego, tranquilidade, contentamento, tem vários textos. Eu vou ler um texto desses, inclusive, que estão aí apontados, mas há muitos outros afora este.
é o de Salmo 11, 14. E diz o texto: Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz, procura shalom, e empenha-te por alcançá-la. Na aplicação da aliança entre povos, nós temos uma série de ocasiões, quando, por exemplo, em Gênesis 28, 26, 28 a 29, é a ocasião quando Abimeleque, um dos Abimeleques daquela nação, eles repetiam os nomes, se encontrava com Isaac. Isaac, já agora o herdeiro da aliança, estava com grandes posses, era um homem poderosíssimo na região. E esse Abimeleque, que era o rei ali da região, foi lá com o seu general e propôs uma aliança, porque ele via que Isaac era abençoado por Deus e ele queria ter Isaac como um aliado, então ele propõe uma aliança de não agressão, que Isaac aceita, e quando ele termina lá no versículo 29, de completar essa aliança, o Abimeleque e o seu general lá dos exércitos diz: e te deixamos ir em shalom, em paz. Ou seja, era a conclusão de uma aliança de povos entre homens. Teve também o caso de Irão e Salomão, aliás, de Salomão com Irão, lá que era Israel e Tiro, e eles também fizeram uma aliança de povos de Shalom. Agora tem a aliança de paz na aliança do Senhor. Há vários textos. O de Gênesis 15:15 é quando Deus conclui a aliança com Abrão. E isso, nesse versículo, ele diz, quando ele concluía a aliança depois daqueles sacrifícios que ele mesmo fez queimar, disse Deus a Abrão: eu e tu irás para os teus pais em shalom, em paz. Isso significava, digamos, está completa a aliança, estava firmada a aliança. Em Números 6, 22, 27, é quando Deus instrui Moisés para instruir Arão e seus filhos em como abençoar o povo de Deus agora na aliança do Senhor. E diz lá o texto 22 a 27, eu tirei estou lendo uns segmentos. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom, paz. E assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Na antiga aliança, a aliança também chamada aliança de paz, ela tem fases, e são fases históricas do plano de redenção que Deus estabeleceu para nós. Deus, Trindade, no conselho da Trindade se estabeleceu esse plano. E aí nós temos, por exemplo, no sacerdócio da reconciliação. Aí vocês vão lembrar, nessa ocasião aqui, houve um evento terrível lá em Israel, que foi o desvio dos homens e das pessoas com relacionamentos imorais com as filhas dos povos pagãos em volta, num trabalho satânico que havia ali com o conluio de algumas pessoas. E no meio dessa desordem que nós conhecemos, e os irmãos podem ler lá nesse capítulo e nesses trechos, houve um filho de Arão, de Eleazar, aliás, descendente de Arão, que atendeu a ordem de Deus para cessar aquela barbaridade, aquela desobediência. E aí isso está nos versículos de 11 a 25, e eu vou ler o trecho aqui relevante,
o nome dele era Finéias, era o filho de Eleazar, o filho de Arão, ele era sacerdote, e diz Deus: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel. Eu estava animado com o meu zelo entre eles e contra esses filhos, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de Shalom, de paz, a ele e sua descendência depois dele terão aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Seus irmãos lembrem, ele iniciou a interrupção daquela barbaridade, matando um indivíduo que estava praticando ali um ato imoral com uma mulher pagã. Aí nós temos o sacerdócio da Aliança da Paz com a reconciliação de Judá, já no período de cativeiro e exílio, quando eles já estavam prometidos a derrota que teriam perante os assírios. E Deus define a reconciliação com Judá nesse trecho que nós estamos apontando aí, Isaías 54, 9 a 10, e diz: e eu vou ler só um trecho específico: a minha misericórdia não se apartará de ti, o povo de Judá. A minha aliança de Shalom, de paz, não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Aí os irmãos lembram que nessa circunstância, o povo de Israel já havia sido derrotado, o povo de Judá, eles estavam já no processo de exílio, por desobediência. Israel já tinha sido destruído e agora seria a vez de Judá, mas Deus disse que vai preservar através de uma aliança de Shalom. Também existe mais tarde uma reconciliação dos filhos de Israel e de todo o povo de Deus, que é prometido lá em Ezequiel agora, com o povo subjugado, já servindo no exílio, e que é lá em Ezequiel 37, 26 a 27, e aí Deus, através de Ezequiel, afirma: farei com eles, com este povo, aliança de Shalom, de paz. Essa aliança será perpétua, estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, no Antigo Testamento nós temos toda uma sequência de registros de Shalom, da paz de Deus, que é a paz de Cristo, já naquele período onde vigorava a antiga aliança. É continuidade, uma aliança é continuidade da outra. É o mesmo Deus, é o Deus que não muda. No Novo Testamento, na Nova Aliança, aquela expressão ali está em grego. Eu também não conheço bem grego, mas eu copiei, tenho confiança nos tradutores, e essa expressão significa eirene, que é paz. E tem, na nossa versão aqui da igreja, por volta de 92 registros de eirene no Novo Testamento. E as interpretações são similares a Shalom em geral, mas na Nova Aliança, no Novo Testamento, há uma extensão de significado, há mais significados quanto a Shalom. Entre eles, Shalom é o caminho que leva à paz, é o caminho a salvação, é o caminho de Shalom. O caminho da paz leva à salvação. Shalom também é o estado da alma do que tem fé em Jesus Cristo. E Shalom é a paz de Cristo. Quer dizer, quando Jesus se apresentava e ele dizia Shalom, era a paz que ele dava aos seus discípulos e seguidores. No caminho que leva à paz, eu vou ler esse texto, que é interessante. Uma boa aplicação está lá em Lucas 2, 28 até 32, é quando Simeão ele segura Jesus. Jesus bebê, né? Que ele foi levado pelos pais para o templo para ser circuncidado.
Aí diz lá: Simeão o tomou, Jesus bebê, nos braços, e o louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes me despedir em Shalom. Alô? Pode me despedir em Shalom. O teu servo, segundo a tua palavra, ele tinha recebido uma promessa. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Também Shalom, ou Ereine, e aí lembrando, irmãos, que o povo de Israel, eles, na época de Jesus, eles falavam em hebraico, aramaico, digamos, entonações ou influência aramaica. Eles não falavam em grego. Agora, o Novo Testamento foi escrito, movido pelo Espírito Santo, cada um dos seus escritores, em grego. Ou seja, a expressão que está registrada é em grego, mas e nesse caso de Paulo, provavelmente foi em grego que ele disse, mas no caso de Simeão, provavelmente ele falou em hebraico, ele deve ter dito Shalom. Agora aqui, na questão de Paulo, ele deve ter dito em grego, porque foi uma carta escrita em grego. Então diz lá o texto que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 16. Ora, o Senhor da Ereine, ou o Senhor de Shalom, Ele mesmo vos dê continuamente Shalom, em todas, ou Ereine, em todas as circunstâncias, O Senhor seja com todos vós. Ereine aplicado agora, digamos, nas expressões e nas ocasiões que Jesus aplicou, que é a paz de Cristo. E tem vários textos, eu vou ler um dos textos aqui, que é o de Lucas 7, o texto é mais longo e começa, em princípio, ali no 37 do 7, e depois eu vou ler o 37, 38, o 48 e o 50 para nós nos mantermos no tema. E para recordar, diz o texto: uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele, Jesus, estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento aos seus pés e, chorando, regava-os com as suas lágrimas, os pés de Jesus, e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia os seus pés com unguento. E Jesus, aí tem todo o histórico que nós conhecemos e vamos à conclusão que Jesus diz. Jesus disse à mulher: perdoados são os teus pecados. E aí no 50, a tua fé te salvou. Shalom, vai-te em paz. Aí tem outro texto também que nós conhecemos e que, aliás, todos provavelmente podem conhecer, é lá no capítulo 24 de Lucas também, o versículo 36. Isso ocorreu, digamos, depois que Jesus, da ressurreição, que Jesus se encontrou com os discípulos no caminho de Emaús, e depois foi para aquele cômodo, para aquela casa onde o cômodo estava fechado. E diz lá no 36, após o encontro no caminho a Emaús, falavam ainda estas coisas, os discípulos, falando do encontro com Jesus, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Shalom, paz seja convosco. Aqui no grego está escrito Eirene, mas ele falou em hebraico, provável, eu creio, e deve ter usado a expressão Shalom. A Shalom, a paz seja convosco, Eirene, é a saudação do Senhor Jesus. Essa saudação é porque ele é o herdeiro de Abraão, daquele primeiro
sinal, contrato de aliança de Deus com Abrão, quando foi feito o sacrifício. Ele é o sumo sacerdote eterno, ele é o sumo pastor, e ele é o redentor e reconciliador de Deus, do povo e de todos os escolhidos por Deus. A proclamação que estabelecia isso no seu nascimento foi lá em Lucas 2,14, quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, e aí vocês lembram que diz lá: paz na terra, boa vontade aos homens, e glória a Deus nas alturas. Essa paz, que esse Irene, esse Shalom que eles cantaram, e na minha interpretação eu também entendo que os pastores ouviram em hebraico. Porque os anjos proclamam que com a vinda, com a encarnação do Filho de Deus, a sua vida e sua morte, veio o Shalom da aliança prometida por Deus. Então a paz da aliança, ou aliança da paz, mas a paz da aliança pertence a Jesus Cristo, pelas razões que nós vimos e nós vamos ver mais adiante. Pois ele fez em si a reconciliação do homem com Deus. E a paz da aliança, que é um ponto que, muito importante, que nós estamos vendo nesse nosso estudo, a paz que se recebe com o Espírito, é dádiva de Jesus Cristo. A paz que ele dá para todos que o recebem. Agora, existe um elemento essencial para a nossa compreensão. Onde persistir a rebelião contra Deus, não haverá paz. Não se recebe, a pessoa que está em rebelião contra Deus, não aceitou Jesus Cristo, rejeita a oferta de salvação, ou seja, ímpios, diz lá em Isaías, na antiga aliança, os ímpios, diz meu Senhor, não têm paz, não recebem a dádiva de Jesus, não vai a ele. Nós vamos ver ocasiões uma bem interessante que clarissimamente estabelecido que essa paz é específica de Jesus para cada um dos arrependidos. Então a paz de Cristo não é paz social, não é paz mundial, não é trégua, é o fim da rebelião do homem contra Deus, porque Jesus expiou a sua culpa, a nossa. E aí Jesus, lá no capítulo 14 de João, ele tem um trecho paralelo a essa questão que nós estamos estudando, e quando ele estava instruindo lá os seus discípulos, na conclusão do seu ministério. Ele ainda não havia morrido lá e ressuscitado, mas ele estava prestes a ser levado ao Calvário. E ele estava instruindo então os seus discípulos a respeito da ida dele para o Pai e da vinda do Espírito Santo. E nesse trecho, os discípulos deveriam estar ponderando a respeito das consequências da ida de Deus, e eles estavam compreendendo que Jesus ia deixá-los como pessoa física, companheiro de andanças e de proclamação da vontade de Deus. Mas Jesus completa a frase dele dizendo lá: não vou lá dou a minha paz, como dá o mundo. A paz de Jesus não é aquela paz social, cessação de guerras, trégua entre as pessoas. Não. Isso está lá no João 14, 27. A paz que o mundo dá, e aí nós temos que, nós somos seres humanos, somos parte da raça humana, e vivemos na sociedade. Nós não devemos fazer parte da cultura, mas vivemos na cultura e vivemos
como crentes em Cristo, mas parte da raça humana. Ou seja, nós sabemos e identificamos que a humanidade tem anseio por paz, e é um assunto muito importante para nós. E o assunto que vem sendo tratado, aliás, há milênios pela raça humana. Pensadores, políticos, governantes, governados, o objetivo de aliança entre povos e nações, motivos de guerra para se alcançar a paz. E o desejo de se implantar a paz é muito intenso e é reconhecido, e eu creio que temos que reconhecer, para toda a humanidade. Mas um dos problemas nessa questão é a interpretação do que é paz na humanidade já é um desafio. Porque o seu âmbito é muito extenso, ele vai desde as relações mundiais até a pessoa, o indivíduo e o seu estado pessoal e as suas preocupações e a paz que ele deseja. Mas o ser humano vem tratando desse tema e vamos ver algumas das tratativas que têm sido apresentadas. Na Grécia Antiga, lá tinha os epicuristas, isso há uns séculos antes de Cristo, e vocês lembrem que quando Paulo esteve lá em Atenas, ele tratava lá com a elite de Atenas, que eram os pensadores, e entre eles lá tinham epicuristas, como mais tarde também o próprio apóstolo Paulo, indica que cuidou ou mencionou, os pensamentos de Epicuro, que era esse respeitadíssimo filósofo que literalmente fez escola. E ele, o que afirmava, uma frase que ele afirmava, que aparentemente, dizem os especialistas lá, é bem indicativa dessa interpretação do Epicuro e dos gregos. Se quiser tornar Pitocles feliz, o Pitocles era um discípulo de Epicuro e ele era um matemático respeitável, ou seja, era bastante usual os pensadores citarem o caso e mencionarem alguém na aplicação do seu ensino, né? Então, se quiser tornar Pitocles feliz, não aumente os seus bens, mas diminua os seus desejos. Ou seja, a questão da paz é uma questão pessoal, que a pessoa tem que controlar-se a si, ele tem que limitar as suas ambições, ele tem que evitar a ansiedade por não ter, e deve se satisfazer com o ter. Mas, notem, irmãos, o Epicuro aponta que a questão é individual e pessoal. Quer dizer, aqui obviamente não tem, e eles não que os gregos não fossem religiosos, como Paulo bem apontou, eles tinham muitas crenças e religiões. Na época de Jesus, aí passando alguns séculos ali, 300 anos, talvez um pouco mais, tinha uma paz também, era a paz romana. E a paz romana, como nós conhecemos da história bíblica ou aqueles que se interessam pela leitura da história, ela era eficientemente imposta pelas legiões. A paz romana era imposta para que houvesse, aí vamos dizer, tranquilidade nas transações econômicas e sociais e que não houvessem dificuldades para os publicanos enviarem os impostos que Roma cobrava de todo o grande império de volta a Roma. Ou seja, a paz romana era uma paz eficiente e que evitava conflitos e guerras e era absolutamente circunstancial. Era para o interesse de Roma, para manter, o domínio que eles tinham e eles poderiam alcançar os seus próprios objetivos. Na época da Reforma, nós temos o caso lá do Thomas More, bem conhecida a sua obra chamada Utopia, que ficou a mais famosa de todos. O Thomas More era pensador, filósofo, era cristão também, ele tinha lá suas convicções cristãs. Todavia, pelo que eu entendo, universalista, ele entendia que todos seriam salvos, Deus ia perdoar toda a raça humana, etc. E aí ele fez essa obra famosa e nos textos lá diz que nessa cidade modelo, a paz era obtida pela tolerância. Ou seja, o fanatismo, posições extremadas não eram admitidas. E quem praticava isso era exilado, expulso da cidade ou se tornava escravo. E todas as convicções e crenças deveriam existir sem conflito. Aliás, para nós, na pós-modernidade, não chega a ser surpresa. E, curiosamente, essas
ideias da paz humana, Epicuro, paz romana, agora, digamos, século XVI, época da Reforma, a mesma circunstância, os princípios ou os interesses continuam sendo os mesmos. Aí mais adiante, vem um indivíduo bastante importante no pensamento, digamos, moderno da filosofia, e aí eu vou com bastante cautela, porque não é o meu ramo, mas, ao mesmo tempo, nós devemos conhecer as coisas que influenciam o nosso meio, todos nós, né? E esses pensadores, e o Kant é um indivíduo de grande importância, que influi até hoje no comportamento e nos pensadores subsequentes. E ele propunha lá, numa das suas considerações, que ele chamava de paz perpétua. E essa paz perpétua tinha que ser instituída através de um acordo entre as nações, uma aliança e até de natureza obrigatória, porque ele reconhecia que, não era natural para as pessoas e para os seres humanos de sociedade viverem sem conflito. Então era necessário uma certa imposição de leis para que obrigassem as pessoas a serem pacíficas ou sem conflitos. E, aliás, é interessante porque no nosso tempo nós temos alguns exemplos dessa ideia kantiana aí, da paz perpétua, que aí vocês não sei que conhecem. A OTAN era um tratado que foi feito entre países que estavam em conflito ou em antagonismo com a União Soviética e o comunismo, e eles se uniram para poder fazer uma frente contra, digamos, esses inimigos. E organizaram um tratado, e esse tratado teve sucesso, mas era interessante, porque o lema dele é paz pela lei. E era um tratado essencialmente militar, ou seja, para defesa ou até mesmo de ataque. Então isso é bem representativo do pensamento kantiano. As próprias Nações Unidas que hoje nós conhecemos, que tiveram a primeira organização numa outra chamada Liga das Nações, lá depois da Primeira Guerra Mundial, as Nações Unidas foi organizada durante a Segunda Guerra Mundial, e nas Nações Unidas eles têm um dos elementos bastante importantes, porque também é necessário que não haja conflito entre as nações. O objetivo, talvez principal, é não haver conflito entre as nações, e depois uma série de outros elementos acessórios, não sei, mas pelo menos em complemento. Mas a maneira que a Nações Unidas cumpre isso é através do que ele chama força de paz. Força de paz nada mais é do que, digamos, exércitos dos países que vão invadir ou vão nos lugares onde há conflitos armados e intervêm naquele conflito. Ou seja, é uma ideia kantiana de impor paz. E aí nós estamos no nosso tempo, no pós-modernismo de hoje, do século XX, e que onde nós sabemos e conhecemos que não existe definição única para nenhum conceito, ou correta, e nesse caso não há definição para a paz. E a paz é interpretada como sendo uma pluralidade de concepções da relação tranquila e sem conflitos e sem violência. E as pessoas, os povos, necessitam negociar as diferenças, e cedendo e ganhando. E paz é o resultado de um acordo. Ou seja, nós abrimos mão de alguns fatores, ganhamos em outros, mas, ou seja, a proposição da relatividade, do relativismo é absoluta nesse caso. E nesse nosso tempo, uma boa afirmação, o que eu creio que representa bem, é essa afirmação: a paz é a condição, veja bem, agora já não é a consequência, mas é a condição que permite aos conflitos serem transformados de maneira criativa e não violenta. Isso foi a frase de um senhor chamado Gatlung, que é um norueguês contemporâneo nosso, ele ainda está vivo, e ele foi ele é um acadêmico, um pensador, um líder no pensamento do que é interpretado na nossa sociedade ou pela cultura de hoje como paz e conflitos, ou resolução de conflitos. Tanto assim que ele nasceu em 1930. Em 1969 ele foi nomeado como o primeiro professor catedrático do mundo
na área de estudos da paz e conflitos. Ele tinha ali 39 anos, quer dizer, para um filósofo bastante moço, mas ele é o respeitadíssimo. E não só isso, em 2017 ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ou seja, ele é mundialmente reconhecido como um pensador desse termo. Mas o que reflete e o que demonstra todos esses itens que nós vimos, e também particularmente o pensamento do Gatlin, e que é o atual de hoje, é que a paz do mundo é circunstancial, ela é cultural também. Lembrando que cultura é conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões, de comportamentos que são adquiridos e transmitidos socialmente. Isso daí eu peguei uma definição simples, não fui atrás de uma definição acadêmica, mas uma definição genérica que se aplica. Ou seja, a paz, ou cultura, é o conjunto das ideias e comportamentos que as pessoas desenvolvem e aceitam. Tem outro lugar que fala que cultura é artificial, é criada pelo homem. Cultura não vem de Deus. Isso é um aspecto, essa cultura que nós temos não vem de Deus. O que vem de Deus é a aliança e o comportamento que Ele nos dá de perfeição perante eles. Cultura é variável, relativista, e depende do homem. Mas voltando para a nossa única regra de fé e prática, que é a paz de Cristo. Jesus, o servo perfeito, ele praticou sempre a lei de Deus e ensinou a servir a Deus. Isso é para nós vermos que a paz de Cristo não é a que o mundo dá. Esse ponto é absolutamente essencial. Quando alguém falar a respeito de paz para cessar conflitos, é pacifista. Ele não é um proclamador da paz de Cristo. Jesus Cristo, o Rei, ele também deu instruções para os seus discípulos, para nós. E ele ensinou também aos seus discípulos que como servir a Deus, sobre a lei, o pecado, o arrependimento, a misericórdia do Pai, as bênçãos divinas, a justificação, santificação, ressurreição, julgamento e condenação dos que se rebelam contra Deus e a vida eterna. Então Jesus Cristo, ressurreto, agora como Rei, por isso o título de Rei, ele deu aquela instrução que é a ordem real, o grande mandamento, a grande comissão é que está lá em Mateus 28, 19 a 20, que diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Veja, fazei discípulo de todas as nações. Não é fazer todas as nações de discípulos, é discípulos que vêm que estão em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-los a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se nós voltarmos lá ao capítulo 14 e outros, essa proclamação, a obra do reino, ela é uma obra com encargos. Ela não é uma obra, de declaração, de proclamação, e aí nós seguimos o nosso caminho sem outros obstáculos. Existem não obstáculos, mas existem questões que nós devemos considerar. Elas são os encargos da obra. E esses encargos da obra, aí retornando aquele ponto que Jesus falava, né, que eu dou-vos a minha paz, para os discípulos, ali um pouco antes dele ir para o Calvário, os discípulos, ouvindo aquilo, se deram consciência que Jesus não ia estar mais com eles em breve, e eles iam ter que continuar sozinhos, pensavam eles. É claro que Jesus afirmou: o Espírito Santo, eu vou estar convosco para sempre, durante todo esse tempo. Mas ponderavam que a pessoa de Jesus não estaria liderando, não seria o que ia fazer o discurso, o que ia tomar a dianteira. E ali nós temos que lembrar que Jesus havia ensinado para eles em vários trechos
e eu vou pegar ali, tenho de Mateus 5 ali no Sermão do Monte, depois tem lá no versículo 10 quando ele explica a respeito da sua missão, e aí é bastante relevante para nós, digamos, compreendermos e ao mesmo tempo podermos ensinar o que é a paz de Cristo. Porque Jesus diz lá no 34 e ao 39, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz. Ele está falando paz do mundo. Entendeu? Aquela paz do mundo. Não vim trazer essa paz à terra, mas a espada. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre filha e sua mãe, entre nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E aí ele diz, e é muito relevante aqui, quem não toma sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, ou seja, identifica a sua vida aqui no hoje, perdê-la-á, vai perder a vida eterna. Quem todavia perde a vida, esta por minha causa, acha a vida eterna. E tem também um outro texto importante, que é lá da discussão que nós estamos tendo, que é do capítulo 21, do versículo 12 até o 19. E antes, porém, de todas essas coisas, que eram, digamos, as tribulações que ele tinha pregado, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Veja, isso é para os discípulos que vão proclamar o reino da paz. Isso é o que vai, digamos, é profetizado, e se é profetizado por Cristo, digamos, isso é aviso, vai acontecer, acontece. Não é que vai, já está acontecendo e tem acontecido. Antes, porém, que todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que esses outros não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes, amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio da vossa cabeça. Aqui ele não está falando, Jesus não está falando desse corpo, entendem, irmãos? Quando Jesus fala de vida, é vida eterna, é a vida que nós vamos ter na ressurreição e que Jesus promete a todos nós. Não vai se perder nada da vida eterna. Aliás, como ele diz na conclusão, é na vossa perseverança nessas circunstâncias que ganhareis a vossa alma. Ou seja, se confirma a nossa vida eterna no sentido não de depender de alguma coisa de nós, mas como é dito lá em Pedro, em outros lugares, esta condição das tribulações reforça o nosso crescimento espiritual e a nossa estatura de pessoa que vai se completando nesse tempo a estatura de Cristo. Mas na mesma ocasião que Jesus estava então comentando a respeito de dar a sua paz, ele, sem dúvida, conhecedor da mente dos seus discípulos, vendo as preocupações que possivelmente estavam sendo expressas nos seus olhos, ele cuida e provê para as ovelhas e para nós. E aí ele complete a frase um pouco mais adiante, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E essa frase digamos, é essencial, porque os corações dos seus discípulos, nossos corações, das ovelhas, não se turbarão nem se atemorizarão no caminhar da vida cristã, na proclamação do Evangelho de Jesus e nas obras com encargos do reino de Deus. E nós, como nós sabemos e aprendemos, nós somos embaixadores. E nós vamos ver lá o texto que surge esse nome, que é lá em Coríntios. E somos pacificadores. Aí, irmãos, diferenciando Jesus Cristo, digamos, lá no Novo Testamento, no Sermão do Monte, Mateus 5:9, ele estabelece essa condição.
pacificadores, que verão a Deus, né? Os pacificadores. E nós somos então os embaixadores pacificadores. E nós, como embaixadores pacificadores, nós temos que declarar sem temor a paz de Cristo. E essa é uma característica essencial no nosso crescimento espiritual, porque quanto mais fizermos, são músculos espirituais, mais fortes ficam esses músculos. Se nós ficamos tíbios, com dúvidas, e será que agora vamos fazer ou não? É claro que temos que orar e fazer. Não simplesmente fazer impulsivamente, como, digamos, eventualmente o nosso corpo ainda em pecado recomenda, né? A nossa carne. Não, pense espiritualmente e faça. E nós temos que declarar sem temor que a paz é de Cristo. E não é conquista pessoal ou resultado de negociação, como fazem os falsos profetas da época de Jeremias e nossa época também. E nós, os pacificadores, nós proclamamos a mensagem de salvação. E a mensagem de salvação é a mensagem que Jesus dava, né? Para arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. E aí, na condição de embaixadores, eu vou ler o texto lá de 2 Coríntios, no capítulo 5, 20, porque é o que nós estamos fazendo. Como pacificadores, como embaixadores do rei, nós estamos proclamando a mensagem para levar o nosso próximo em pecador, em rebelião, à reconciliação com Deus. E diz lá o texto em 2 Coríntios. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa é a nossa mensagem, quer dizer, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, e se reconciliem com Deus. E aí tem um exemplo bastante interessante, e eu acho que muito relevante, entendo que muito relevante, que os pacificadores do reino promovem a paz, reconciliação e concórdia. Não damos paz para ninguém, nós não recebemos paz para dar. A paz é de Cristo, Ele dá para cada pessoa, cada um que aceita Jesus como seu Salvador. Agora nós temos a paz que Cristo nos dá, e essa paz se aplica, é fruto do Espírito no nosso agir e nas nossas convicções. E eu creio que um texto bastante interessante, junto com aquele lá de Isaías, por exemplo, que nós vimos agora, que os ímpios não têm paz, porque eles estão em rebelião contra Deus. Nós temos dois textos interessantes, um em Mateus, quando Jesus está instruindo os 12 discípulos a respeito do seu trabalho de discipulado, e depois lá em Lucas, quando Lucas registra a instrução de Jesus para os 70 que saíram, digamos, pregando o arrependei-vos e com todos aqueles elementos que nós conhecemos. Aí lá no Lucas, eu vou ler os versículos 5 e 6, quando Jesus fala a respeito do trabalho desses discípulos. E ele diz lá no 5 e 6 de capítulo 10, ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa, ou seja, shalom. Agora atente, se houver ali um filho de shalom, da paz, repousará sobre ele a paz. Se não houver ninguém dos herdeiros do reino, dos escolhidos de Deus, a paz volta, ela não fica. A paz de Cristo, a paz que Jesus dá, não é para aquele que não aceita Cristo. É só, ou seja, para todos nós que fomos transformados pelo Espírito. Ela não é graça comum, e isso é bastante relevante que nós lembremos.
A paz de Cristo não é graça comum. E isso pelos textos bíblicos. Por favor, irmão, às vezes eu falo de maneira enfática, não é minha conclusão, é que eu acompanho a instrução e aprendi a respeito disso. Então, os pacificadores, não pacifistas, apontam o caminho da paz, que é o arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Os que se arrependem e que vão viver digamos, como irmãos, podem e devem viver em concórdia. E um bom texto lá para mostrar como é possível uma concórdia que era vista como impossível até a ressurreição, até o sacrifício de Jesus Cristo, está lá o nosso irmão Paulo, lá ele registra lá em Romanos, quando ele fala a respeito da separação entre judeus e os demais povos da terra. Era digamos, uma muralha intransponível que os próprios judeus se negavam, e também não havia desejo dos que não eram judeus de se ajuntarem. Aí diz lá no capítulo 10, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor, ou seja, não é que é a mesma pessoa, o mesmo Senhor dos dois, de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A fraternidade cristã é formada por pessoas de todas as nações. Lembrem lá, idem pregar e fazer discípulos de todas as nações, são de todas as nações. Inclusive, e até inicialmente, essencialmente de Israel, mas foi aberta a porta, digamos, para acesso a Deus através de Jesus Cristo. E agora, todo que aceita Jesus Cristo, como era do plano da aliança, como nós vimos lá de Ezequiel, era promessa e foi cumprido. Então, os pacificadores eles vão promover a concórdia entre os irmãos, os pacificadores, e a sua manutenção. Nós seremos, aos não irmãos, nós somos embaixadores. Entre os irmãos, nós somos pacificadores, porque são dois elementos distintos. O nosso comportamento com os demais não é agressivo, mas nós não vamos praticar ou promover a paz do mundo. Nós vamos promover a paz de Cristo. E a paz de Cristo existe somente entre aqueles que foram transformados. A pacificação entre os que receberam a paz de Cristo, porque nós continuamos com o pecado no nosso corpo. Então existem condições, digamos, de agressividade, como nós lemos lá naquele contexto inicial que Paulo, digamos, nos deu. Então vamos ver, lá em Levíticos 9:17, existe lá uma frase interessante, uma instrução para o povo de Israel, e que diz assim: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Ou seja, a recomendação naquela época não era para nós guardarmos o nosso íntimo, digamos, o nosso conhecimento do pecado do irmão e transformar aquilo num pecado nosso contra Deus, porque nós não estamos amando o próximo. Então, era obrigação do súdito de Deus em Israel ir falar com o irmão que estava errando. Era obrigação, e se não fizesse isso, ele estava pecando perante Deus. Na Nova Aliança, lá em Tiago, digamos, entre diversos textos, tem esse, e que Tiago comenta lá no capítulo 5, versículos 19 a 20. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Obviamente, o cobrir os pecados é através do sacrifício de Jesus Cristo, como o nosso comportamento, como a paz que nós recebemos em Cristo e agora ela se torna proativa na nossa ação com os nossos irmãos. Tudo é resultado da justificação que Jesus nos não deu, mas estabeleceu perante Deus. Então agora nós podemos e devemos e temos que andar no Espírito, não só viver. E um outro ponto bastante relevante é o discernimento. Entre nós cristãos,
E na nossa vida cristã, o discernir, e veja bem, aí eu vou aplicar bastante, que para mim eu compreendi melhor. Discernir não é julgar. Discernir é diferenciar uma coisa da outra. Então, aqui nós temos o lado esquerdo com estas pessoas e aqui nós temos o lado direito com as outras pessoas. Essas pessoas não são aquelas que estão lá e aquelas que estão aqui não são as que passaram para o outro lado. São pessoas individuais diferentes, um está do lado esquerdo, outro do direito. Então, esse pobre exemplo. Julgar era nós dizermos que está errado sentar desse lado ou errado sentar do outro. Agora, discernir está sentado, o reverendo Argel está sentado aqui, ele não está sentado lá. Então, a colocação, isso não é julgamento. E há uma certa confusão entre as pessoas, entre, aplicar discernimento e confundem com o julgamento. E, pelo outro lado, pensam que, um ato de julgamento é de discernimento. Então, nós precisamos aprender, como eu tive que aprender também, e ainda estou aprendendo, que discernir é diferente de julgar. Nós não podemos julgar, nós temos que discernir. Por exemplo, o débil na fé, no discernimento, que é diferente de outros casos que nós vamos ver. Isso é na nossa vida cristã. O débil na fé, nós temos lá o exemplo, a leitura, que vamos ler o texto direto do débil na fé, lá em Romanos 14, 1, 2, depois 15 e 17. E acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que se tudo pode comer, mas o débil come legumes. Aí indo para o 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece vendo nós comer um churrasco ou qualquer outra coisa, né? Ou comendo muitos doces que o indivíduo entende que é um pecado comer doce, ou qualquer outra coisa, quer dizer, por favor, não é julgamento. Então, o teu irmão se entristece e já não andas segundo o amor fraternal. Eu não estou considerando o meu próximo e as suas preocupações. Eu estou simplesmente pensando no meu bem-estar, o meu gosto. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aí existe o caso de ofensa de outras pessoas. A ofensa, contra nós, pecou contra nós uma pessoa. Aí tem lá o texto, que eu creio que é bastante claro, que é em Lucas 17, os versículos 3 e 4. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoe-lhe. Ou seja, o nosso discernimento pecado contra mim não é o mesmo caso do débil na fé. Quer dizer, não vamos pretender estabelecer um modus operandi igual. Ou seja, no pecado contra mim eu aceito, no débil contra a fé eu mudo o meu comportamento. Mais adiante tem um outro caso, na ofensa nossa contra os outros. Aí é um caso já que todos nós conhecemos, mas eu vou ler lá só a conclusão que está lá no Sermão do Monte, a respeito, lá no capítulo 5, os versículos de 21 em diante, eu vou ler só lá no fim, que é a instrução de Jesus. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, eu me lembro que eu pequei contra o meu irmão tem alguma coisa contra mim, com justiça no sentido corretamente, não é que, lembrei alguma coisa irrelevante, não, é pecado mesmo. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Aí é um caso bastante interessante, que o amar a Deus acima de todas as coisas precede tudo. Eu não posso deixar de amar o meu irmão e pretender adorar a Deus. Eu tenho que cumprir tudo. E os 2 mandamentos são de igual importância, mas
Não é que eu vou primeiro amar a Deus, depois eu vou, digamos, uma justificativa muito equivocada. Amar a Deus é cumprir a sua vontade, ou seja, amar o próximo. E aí um caso importante que nós temos que nos atentar, porque ocorre entre todos nós, e está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, e eu vou ler os versículos de 9 a 13. Já em carta vos escrevi que não vos associeis aos impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem comais. Pois com que direito haverei eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro, os que estão próximos? Os de fora Deus julgará. Expulsai, pois, dentre vós o que se diz irmão, mas é malfeitor. A paz de Cristo, a paz que Jesus possui, a minha paz de Jesus, a dele, é com o Pai. E a paz é o cumprimento das promessas da aliança com Abraão, realiza as esperanças do povo de Deus desde o deserto, reintegra a comunhão do Senhor e redime os alienados e cativos do pecado, reúne os filhos de Deus que estavam dispersos. Nós vivemos no Espírito, andamos no Espírito, devemos andar no Espírito, porque o nosso Redentor, Jesus Cristo, nos dá tudo. E Jesus Cristo, que é Deus, e não mente, Ele nos declara: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Shalom. É isso, meus irmãos. E desculpa a correria, que vocês vão me perdoar, mas é que eu não consegui fazer mais reduzido esse texto. Agora, se tiverem perguntas aqui, eu estou à disposição. Se puder responder, eu vou. Senão, eu vou apelar aqui para o reverendo Ageu, presbítero Eduardo, para o seminarista, e eles vão esclarecer na minha tentativa. Não perguntas? Pois não. Não é costume nosso, Igreja Presbiteriana, cumprimentar irmãos com a paz do Senhor. Sei que isso é uma prática geralmente dos nossos irmãos pentecostais. É errado eu chegar numa lar de alguém ou numa outra igreja e falar paz do Senhor, ou não é errado? É um costume que seria bom ou não tem nada a ver? A paz é do Senhor, né? Porque nós sabemos, entre irmãos. Mas aí nós podemos lembrar que nós temos várias cartas no Novo Testamento em que os discípulos de Jesus Cristo, que aprenderam com ele, no caso lá de João, Pedro, etc., eles terminam, digamos, as suas cartas com essa expressão, ou começam dizendo com a paz, né? A paz de Cristo, do Senhor, que esteja com eles. Eu, particularmente, não uso essas expressões, ou shalom, ou coisas desse termo, porque algumas vezes a pessoa sequer vai entender, né, o que está sendo. Pode ser que algumas pessoas saibam o que significa shalom, mas o nosso idioma, como acontecia lá com o Novo Testamento, eles não escreviam shalom, eles escreviam eirene. Então, se nós quisermos desejar a paz de Cristo, e veja, a paz do Senhor é para os irmãos. Para aqueles que não são irmãos, nós devemos desejar: arrependei-vos, porque o reino está próximo. Se algum irmão chegar para mim e falar paz do Senhor, eu falar amém, não tem nada a ver. Ou eu encontrar um irmão e também falar paz do Senhor, também não tem nada a ver. Ou eu posso falar naturalmente. Aí, nós todos aqui, digamos, com um pouco de vida, né? O contexto é relevante, né? Então, se nós entramos no ônibus lá e falamos a paz do Senhor, é uma coisa que nós estamos conversando, um texto bíblico, aí é diferente. Então, a minha percepção é, entre irmãos, é necessário fazer isso? Não há nenhuma indicação no Novo Testamento que recomende fazer isso. É porque eu acho que às vezes se torna muito superficial, na minha opinião.
Sabe, às vezes a pessoa tem tanto costume de falar a paz do Senhor, que às vezes ela nem para pensar o que vem a ser a paz do Senhor, né? Eu acho que às vezes ela perde o sentido, ela se torna superficial. Porque às vezes não é nem dito porque a gente, ou quer dizer, quem fala, às vezes nem deseja realmente a paz, apenas fala né? Por modismo ou mesmo por prática, assim, como se fosse qualquer coisa, qualquer outra expressão, entendeu? Como a mesma coisa de falar bom dia. Mas a pessoa nem quer desejar bom dia, mas fala bom dia. Por educação, às vezes. Então, eu acho que às vezes, se a pessoa chegar em algum lugar e falar paz do Senhor, ela está apenas expondo alguma coisinha assim sem sentido, não que ela esteja realmente interessada naquilo, apenas por conveniência, por costume, entendeu? Eu creio que o comentário, digamos, é um comentário que nós temos que atentar, digamos, o que nós falamos com os outros, né, que praxes nós usamos de cumprimento, porque isso reflete a nossa percepção da nossa relação com Deus e com o próximo. E os contextos, e o nosso discernimento de circunstâncias, e tem toda uma série de palavras que passam a ser, assim, umas palavras código, né? Então, se você é irmão, então você fala amém, né? Então, aplicar, por exemplo, amém em várias circunstâncias, eu acho que, digamos, é fazer também digamos, essa expressão que não passou a ser adotada no português de outros idiomas, mas ela, digamos, significa assim seja, que seja feita a vontade de Deus. Mais fácil e conveniente é nós dizermos isso. Amém também não significa que, digamos, é algum tipo de resposta obrigatória. Eu não dou resposta obrigatória para quem me fala amém fora de circunstância. Se eu estou concluindo uma oração e participo de uma oração em que está sendo oferecida a Deus, eu agrego aos meus irmãos e digo, assim seja, Senhor Deus. Amém. E a questão digamos, do shalom, que é uma expressão interessante, porque por alguma razão não pegou Eirenê, que também poderia ser aplicada, né? Eirenê, se a senhora quiser responder, aí em vez de falam consigo shalom, aí responde Eirenê, né? Então, digamos, mas isso cá entre nós não se aplica nas relações, isso, quer dizer, seria digamos, talvez perder uma oportunidade de ajudar um irmão a compreender e se aprofundar. Eu sugeri que veja isso. A paz veja, não somos nós que damos a paz de Cristo. E aí, vou dar uma sequência e eu peço aí, se digamos, os meus irmãos mais preparados digam, essa questão de usar shalom eu creio, uma interpretação equivocada de a pessoa pensar que ela tem a paz de Cristo e ela dá. Não dá. A paz é de Cristo, nós não damos a paz de Cristo para ninguém. Ou seja, nós não damos shalom, nós aplicamos shalom. E espero que eu, pelo menos, tenha atendido, se parcialmente, o seu comentário. Obrigado. Alguma outra questão? Muito bem. Então, eu vou pedir para o seminarista Demis, pode encerrar a nossa aula com uma oração? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque em Cristo o Senhor nos deu a tua paz e por isso nós somos reconciliados. Por isso nós podemos descansar e por isso nós podemos te amar, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos hipócritas e pensarmos que temos a tua paz enquanto nós estamos cultivando os pecados íntimos, pecados mais profundos dos nossos corações. Porque a tua paz que o Senhor nos dá é uma paz que nos leva a temer ao Senhor. É isso que o salmista nos ensina. Contigo está o perdão, contigo está a paz para que te temam. Por isso, ó Deus, nós louvamos a Ti, porque não foi por meio de mérito ou obediência de nós mesmos, mas foi pela obediência do Teu Filho que o Senhor nos deu essa paz. E neste dia, no dia do Senhor, essa paz ela é continuamente anunciada para até mesmo aqueles que passam correndo. E que assim seja, ó Deus. Que a Tua paz possa transbordar e mudar os nossos corações nesse Teu santo dia. Nós oramos, ó Pai, em Cristo Jesus. Amém
Amém.